Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast João Cristão. Bom, hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão, sobre o livro O Abandono à Providência Divina, de Jean-Pierre de Caussade. E hoje vamos trabalhar o primeiro livro, a Natureza de Excelência da Virtude do Abandono. E inicia-se assim, com um trecho da palavra retirado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 28 a 38. E diz assim: Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Toda a santidade dos justos da antiga lei, bem como a de São José e a da própria Virgem Santíssima, consistiu na fidelidade à vontade de Deus. Deus fala, ainda hoje, como falava a nossos pais, quando não havia diretores nem métodos. A fidelidade à vontade de Deus era toda a espiritualidade. Mas esta não se encontrava posta em arte que a explicasse de maneira tão sublime e tão pormenorizada, com tantos preceitos, tantas instruções e tantas máximas. As necessidades presentes exigem-no, sem dúvida, mas não era assim noutros tempos, em que havia mais retidão e simplicidade. Sabia-se que em cada momento temos um dever a cumprir com fidelidade, e isto bastava aos homens de então. Nele se ia concentrando sucessivamente a sua atenção, como o ponteiro do relógio que vai marcando as horas e em cada minuto aponta o espaço que deve percorrer. O seu espírito, movido sem cessar pelo impulso divino, encontrava-se insensivelmente voltado para o novo objeto que se lhes oferecia, segundo a disposição divina em cada hora do dia. Tais eram segredos do
proceder de Maria, a mais simples das criaturas e a mais entregue a Deus. A resposta que deu ao anjo, quando se limitou a dizer-lhe: faça-se em mim segundo a tua palavra, continha toda a teologia mística dos seus antepassados. Tudo aí se reduzia, como no presente, ao mais puro e ao mais singelo abandono da alma à vontade de Deus, qualquer que fosse a forma por que esta se apresentasse. Tão digna e tão nobre disposição que constituía todo o fundo da alma de Maria brilha admiravelmente nessa palavra tão simples: fiat mihi, faça-se em mim. Notemos que ela está perfeitamente de acordo com a que nosso Senhor deseja que nós tenhamos sem cessar, nos lábios e no coração. Fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade. É certo que aquilo que se exigia de Maria nesse momento de tamanha transcendência era glorioso para ela, gloriosíssimo para ela, mas não se deixaria deslumbrar por todo o brilho dessa glória, se a vontade de Deus, o único objeto capaz de a impressionar, nada não tivesse detido o seu olhar. Essa divina vontade é que a regia em tudo, quer as suas ocupações fossem comuns ou elevadas. A seus olhos eram somente sombras, escuras, outras vezes resplandecentes, nas quais encontrava matéria para glorificar a Deus e reconhecer as obras do Todo-Poderoso. O seu espírito, transportado de alegria, considerava tudo o que tinha de fazer ou de sofrer em cada momento como um dom daquele que sacia de bens os corações que só dele se alimentam e não das espécies ou aparências criadas. Bom, com essas poucas palavras, dessa primeira partezinha, do livro, a gente pode trazer para a gente, a necessidade de abandonar-se em Deus, a necessidade da gente confiar em Deus, como se a nossa confiança fosse um documento de que a gente moralmente, deixasse registrado, que tudo aquilo que estivesse nesse documento seria algo que a gente tem a obrigação de fazê-lo, algo que a gente vai cumprir, o caminho que a gente vai percorrer está nesse documento. Mas esse documento seria uma folha em branco, assinada por nós, entregue nas mãos de Deus. Por isso, faça a tua vontade, não a nossa vontade humana. Não é à toa, que na oração do Pai Nosso, que nosso Senhor nos ensina, a gente reza, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente deseja que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa, que seja feita a vontade dele. Então, se a gente confia em Deus no início do processo, lá quando a gente foi batizado, lá quando a gente fez os nossos votos na primeira comunhão, na crisma, quando a gente renova os nossos votos para com Deus, de que a gente vai confiar nele plenamente, que a gente vai deixar que ele deseja, ser seguidor de Cristo de verdade,
a gente declara isso. Em toda a oração do Pai Nosso, a gente renova essa promessa, esse pedido, que seja feita a vontade de Deus. E aí, nesse sentido, o que acontece que, quando a gente confia em Deus, a gente tem que deixar que Ele guie a nossa vida. Deixar que Ele conduza a nossa vida, do jeito que Ele quiser. Ainda que a gente precise passar por caminhos que nenhuma outra pessoa passou, né? E isso me faz lembrar de uma canção que diz um trechinho assim: lembra-te, se parecer que é difícil a caminhada, lembra-te que abres caminhos e outros te seguirão. É como se a gente, na nossa vida particular, atravessasse uma mata que não tem rota nenhuma, onde ninguém passou antes, né? Ou então que já tem muito tempo que ninguém passa por ali, então a rota já se acabou, porque foi tomada pelo mato. Então é você que tem que ir lá com seu facão, abrindo caminho. Então pode parecer que é difícil, mas é na tua vida, é que você, dizendo sim a Deus, você dará testemunho da graça de Deus na sua vida, ensinará as outras pessoas a amar a Deus. E encerro com uma frase, né, de São Carlo Acutis, que no dia 7 de setembro de 2025 é canonizado. Encerro dizendo assim: nós não somos fotocópias. Nós somos únicos aos olhos de Deus. E a nossa vida, por mais que tenha coisas similares à vida de outros, é nessa nossa vida que vamos imitar a Cristo de acordo com a nossa realidade atual. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, a exemplo de Carlo Acutis, ele imitou a Cristo, mas usando de um computador, que Cristo não tinha na época dele, usando a tecnologia para evangelizar. Então é isso, os meios modificam, o ambiente é outro. A forma de falar a palavra pode ser que varie, mas ainda assim, ainda é a mesma mensagem, a mesma palavra, o mesmo Cristo, o mesmo Deus. Confiemos em Deus. E aquele que começou a caminhar no caminho de Deus, não volta para trás não olha para trás não. Dá sequência e confia que Deus, Ele providenciará tudo mais que é necessário. A paz de Cristo esteja com vocês. Viva Cristo Rei. Shalom.